Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada. E hoje eu tô aqui com uma pessoa bem especial, tá? É o esposo da Ângela, pai de 2 meninos, mais de 20 anos no mercado financeiro. E atualmente ele é sócio e gerente de investimentos na CVN Investimentos, um dos maiores escritórios da XP aqui no Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornada Podcast. Para nós é uma honra ter a sua presença aqui hoje. E eu quero saber de você o básico. Quero que você conte para nós quem que é o Marcelo por trás da SVN. Conta um pouquinho para nós de quem é o Marcelo. Que legal. Amanda, obrigado, tá? Obrigado pelo convite, obrigado, Diogo. Assim, que prazer estar reencontrando meu grande amigo. Lá 20 anos atrás a gente se cruzou profissionalmente no início de carreira. Na época o Diogo era um jovem vindo de Bagé. Um monte de sonho e uma mochilinha nas costas, né, Diogo? Eu vou falar disso, eu não quis dar esse spoiler, mas você, cara, você mudou minha vida, tá? Eu vou contar esse episódio aqui. Que é isso. Gente, o Marcelo é o pai do Vini e do Gu, né? O Vini tá com 12 anos, vai fazer 13. O Gu tem 8 para 9 anos também, vai fazer agora 9 anos em outubro. Esposo da Ângela, um cara que fez uma trajetória no mercado financeiro, filho de bancário, né? Meu pai falecido fez carreira no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado aqui. E viemos do interior, rodamos aí por mais de 5 cidades antes de chegar em Cascavel, em 98. E começamos a vida em Cascavel, né? Meu pai sempre como um grande exemplo no mercado, minha mãe também professora da APAE. E fizemos a vida aqui em Cascavel, né? Somos uma família de 4 filhos lá em casa. Tem um irmão gêmeo, então se alguém encontrar a gente aí, Caraca. nós somos idênticos. Marlão. Nós somos idênticos. É verdade, você me contou. Marlão. É verdade. Nós somos idênticos. Aí tem o Maico, a Michelle. Então, uma família muito simples, uma família que veio do interior, que veio para os grandes centros, né? Veio para a cidade que era, em tese, a mais referenciada aqui no oeste do estado para fazer carreira. Mas o Marcelo é isso. Um ex-gordinho, emagreci 20 quilos nos últimos 8 meses. Você já aprendeu a tocar cavaquinho ou não? Ainda não. Ainda não? Mas estou repassando essa responsabilidade para o meu mais velho. O Vini está estudando cavaquinho. E assim, estamos aí já há bastante tempo em Cascavel. Fiz uma jornada fora também, vou falar um pouquinho da parte profissional. Mas a cidade que eu amo, a cidade que a gente fez a vida aqui. Tá meu sogro, minha sogra, minha mãe, meus irmãos. Aqui é bom demais, né? Bacana. Marcelo, e já passando, porque o Diogo, pelo visto, tem um repertório de perguntas bem pessoais. Muitos assim. anos de conversa para botar em dia aqui. Eu verdade. acredito. Mas vamos trazer um pouquinho para nós, aqui para o nosso bate-papo agora, um pouco sobre a sua trajetória no ramo financeiro. Pelo que eu entendi, você já vem de uma família que tem essa profissão enraizada, né? Então, conta para nós, foi de fato assim, ver o seu pai ali trabalhando nessa área que te influenciou muito? De fato, chamou a sua atenção essa área por vontade própria? Teve uma influência maior da família? Conta para nós como foi a sua trajetória dentro do mercado financeiro. O meu pai e minha mãe nunca estimularam diretamente uma atividade, assim, né? Agora, quando você tem bons exemplos dentro de casa, você tende a seguir, né? E meu pai era um apaixonado pelo antigo Banestado. Eu me lembro que quando criança a gente ia para a praia e existia a associação do Banestado. Nós íamos de uniforme, né? Com o uniforme do banco, camisetinha. Então, toda aquela atmosfera assim, poxa, era maravilhoso. Era mágico. E, inevitavelmente, há 20 anos aí, os bancos eram uma boa alternativa de trabalho. Nossa. Né? Era uma boa alternativa de trabalho. Você se deu bem na vida, né? Trabalhando em banco, se fez na vida. Diogo, me recordo do meu pai, quando a gente morava em cidades menores. Eu morei aqui no oeste do estado do Paraná, em Mangueirinha, Verê, Renascença, Pérola do Oeste, cidades de 10, 15 mil habitantes. Então, quem que era a referência lá? Né? Meu pai, que era o gerente do Banestado, o prefeito, o delegado e o padre, né? Então, no final, era a gente lá. Você era o sinônimo de referência à cidade, pô. Né? Quem que você era? Eu era o filho do Nilson do banco, né? Então, era por aí, pô. Né? Você me marcava lá para comprar um chiclete na venda. Não, pode levar. Você anota aí, filho do Nilson. Põe quadro no banco, pai. Então, enfim. E aí, eu sempre tive acho que o mercado financeiro foi me puxando daí, sabe? Mas tem algumas histórias bem, bem legais, assim, que eu passei. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista num banco, que depois do banco eu voltei a fazer carreira, e eu trabalhava de vendedor numa autoescola, meu primeiro emprego.
tinha 18 anos, vendia carteira de motorista. Então o cara ligava lá na autoescola e falava, olha, eu quero fazer a carteira pro meu filho. E eu atendi o cara. Olha, como é que funciona, se você parcelava, como é que eram as aulas, enfim. E, pô, a autoescola foi uma escola de fato, porque eu aprendi a negociar, aprendi a vender, aprendi a me comunicar. E aí o meu pai e minha mãe sempre, a gente vai, olha, vocês têm que ser ambiciosos, vocês têm que pensar em alguém para alguma coisa para crescer na vida. E eu participei de um processo seletivo de um banco. E fui muito bem no processo seletivo. E me chamaram. Olha, Marcelo, você foi selecionado aqui para ser o estagiário. E na época, não vou me recordar exatamente o salário, mas, por exemplo, eu ganhava R$1.000 na autoescola e o salário do banco era R$800. Só que para um jovem rapaz que não sobrava R$1 no final do mês, era muita coisa, era 20% a menos, né? Claro. E eu falei, gente, você não consegue melhorar um pouquinho esse salário? Porque faculdade, pagava a parcelinha do carro, né? A conta não vai fechar. A conta não fecha. Não, porque é contrato e blá, blá, blá. E aí eu falei, poxa, não vou poder aceitar, poxa. Não fecha a conta para mim. Só que passaram-se alguns meses, vem aquele arrependimento, né? Falei, rapaz, deixei uma multinacional para trás, convidado, eu com poucos anos. Voltei lá. Falei, olha, me arrependi. Se tiver essa vaga aí... E aí foi um negócio interessante, que são aquelas coisas que marcam a vida da gente, né? E aí a pessoa que me atendeu, ela foi um pouco arrogante comigo. Perdeu, não deu atenção. E aquilo me gravou, Diogão. Eu falei, cara... Que droga. Que sacanagem. E a forma com que foi conduzido. Eu falei, cara, tudo bem. Resumo foi que nos encontramos numa outra empresa e depois saí dessa empresa e entrei no antigo banco HSBC. Né? No HSBC entrei como gerente adjunto de aquisição. Cara, coisa mais... Tem o cartão guardado até hoje. O que eu fazia? Abria a conta. Mas o nome era muito bonito, né? E lá fiquei 3 anos. Quando eu viro, na época, gerente Premier, que era a alta renda do banco, isso com 20 e poucos anos. Novão. Super jovem. E na época, acho que não sei se todos conhecem o setor bancário, era quase um ET, assim. Ninguém era jovem e era gerente. Você tinha que fazer 10, 15, 20 anos de carreira para você ocupar uma cadeira de gerência. Então já era considerado ali, um menino que estava caminhando um pouquinho à frente. Naquela época, o Banco Santander estava num projeto de expansão absurdo, comprando o Banespa em São Paulo e comprou o Banco Real aqui, além de abertura de novas agências. E eles começaram a construir uma agência na frente de onde eu trabalhava. Eu falei, rapaz, essa galera vai vir com sangue no olho aqui, poxa, eu tô ferrado, né? A concorrência está vindo quente. Antes disso, eu fui abordado, fui assediado e falei, olha, Marcelo, a gente aqui do Banco X, tal, a gente está selecionando aqui os gerentes da praça, foi super recomendado, a gente queria sentar e conversar com você. Eu estava bem lá, tudo certo, também não tínhamos o hábito de ficar trocando de trabalho, só que eu era um jovem noivo, né? Um jovem noivo querendo casar. Obviamente, apertado de grana, né, Diogão? Claro. E a proposta foi muito legal, o convite, o financeiro, era quase o dobro do que eu ganhava. Falei, gente, eu adoro aqui o banco, mas acho que lá vai ter que ser o meu caminho a partir de agora. Isso foi em julho de 2010. Nós abrimos uma agência ali no bairro Parque São Paulo e iniciei minha trajetória no Santander. Na Carlos Gomes? Na Carlos Gomes. Eu abri aquela agência. Nós tínhamos cliente zero, começamos do zero, maior desafio profissional da vida. E eu iniciei como gerente de pessoa física, da contas mais simples. Na sequência, eu virei gerente de pessoa jurídica. E em 2 anos eu virei gerente geral da agência. Nossa. Com 27 anos. Caraca. Novão. E virei chefe daquela pessoa que tinha sido arrogante comigo naquela entrevista. Ah, que louco. Olha que massa, né? Cara, são coisas bem legais. Que mundo que gira, né, velho? Virei chefe dessa pessoa. Então, acho que a gente tem que... Primeira lição, assim, que a gente vai tomando ao longo do tempo, com 41 anos, assim, cara, o mundo é muito pequeno, plante o bem que se colhe o bem, né? Você não sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Caraca. Então, bem legal essa história, eu gosto de contar. E aí eu fiz uma carreira no Banco Santander, de fato. Fiquei naquela agência durante 5 anos, como gerente de agência. E aí fui para assumir uma operação em Ponta Grossa, na época uma operação super complexa. O banco tinha uma ideia de unificar plataformas, então ficou uma agência de varejo
com um braço de alta renda, na época com o segmento Select abrindo, e um polo empresas que também atendia um nível de faturamento de empresas maior. E eu fui convidado para gerenciar esse projeto piloto. Tinha mais 2 agências no Brasil, fora a minha, com esse modelo, num ambiente que não era um ambiente produtivo. Na época tinha uma série de coisas para ser ajustado, maior desafio. Botei a Ângela dentro do carro com o Vini, o Gu estava nascendo. Nossa. Vamos para lá, aquela loucura toda. E foi tudo bem. Ficamos 2 anos lá, de uma forma maluca, assim, porque você trabalha muito, mas na época a operação respondeu super bem, entregou bons resultados, o que me credenciou a me tornar regional do banco. Aí fui transferido para Curitiba, aí numa gestão mais matricial, quer dizer, saindo da ponta mesmo, saindo daquele... Do contato com o cliente todo dia. Já para uma gestão mais estratégica. E aí você também vai gerando novas experiências, conhecendo esse ambiente, porque é um ambiente diferente, né? E aí gerenciava 15 agências, um pouco mais de 110 pessoas embaixo da operação. Mas aí, Diogo, olha que interessante, Amanda, a gente vai descobrindo o que a gente não quer, né? Olha que louco, né? Assim, porque no final do dia, sempre foi um sonho. Filho de bancário, você olhava, puta, quando você entrava no banco, você queria ser o gerente da agência. Aí fui. Sim. Aí com 32 anos eu queria ser regional. Fui. E o próximo... Foi agora. E agora? O próximo passo, o funil é mais fino ainda, né? Que aí seria o diretor. Mais fino ainda, e tem um ponto interessante, Diogo, que assim, em determinado momento, a família vai sofrer. Você vai ter que ir para um grande centro, você vai ficar mais distante, você vai viajar pra caramba. Então é uma escolha muito difícil de você ter, assim, sabe? E na época eu escolhi que eu não queria aquilo mais. Falei, cara, valeu, não quero mais. E pedi para retornar a Cascavel, para ficar perto da minha família. Fiquei 2 anos lá como regional, para ficar perto dos meus pais, os meus filhos crescer perto dos primos. Óbvio, isso no mundo corporativo é quase uma afronta. Como é que você não quer ir para frente, né? Como é que, que família? Que é isso? Que doideira. E eu voltei para gerenciar uma agência aqui do centro. Mas eu confesso para você que acho que sem ainda ter total convicção, mas o ciclo já tinha se encerrado, né? A jornada já tinha sido concretizada. E foi uma jornada linda, de fato. Muito grato por toda a instituição e as pessoas que eu conheci lá. E nesse meio tempo, uma grande amiga minha em Curitiba, que tinha sido minha par, faz um movimento profissional e vai para SVN Investimentos em Curitiba. E me liga. Me chamo de Miller lá, né? Ô Miller, cara, seguinte, você tem que conhecer a SVN. Falei, quê? Que é isso? Nem sei o que é isso. Falei, SVN escritório da XP, fiz um movimento aqui para Curitiba, e aí, eles estão num projeto de expansão super legal. Agora, precisa de gente, e gente boa, senão não tem projeto de expansão que pare de pé. Aí eu falei, Bia, até um abraço pra Bia. Falei, Bia, não mexe comigo, eu arrumei uma confusão danada pra voltar pra Cascavel, eu tô quietão aqui, né? E aí ela falou, não, você tem que conhecer o Caio e o Felipe, que são sócios fundadores, porra, os caras são demais, blá, blá, blá. Falei, tudo bem, vou lá conhecer, mas assim, ó, sem compromisso e em respeito a você. Diogão, ali eu me apaixonei, acho que foi amor à primeira vista, por tudo que eu vi naquele dia, assim. A matriz é em Maringá, então eu fui para Maringá. E eu cheguei lá, foi uma curiosidade, que eu cheguei lá, tava o Jota, que é o nosso diretor de RH, o Felipe e o Caio, que são os sócios fundadores. E eu comecei a nosso bate-papo assim, falei, gente, assim, eu só não queria falar de um assunto hoje. Eles falaram, qual? Eu falei, grana. Porra. E isso é muito contra-intuitivo. Sim. Eu falei, sabe por quê? Porque eu tenho convicção que vai ser um bom convite financeiro. Tá tudo certo. Eu tenho convicção. Eu falei, e isso pode poluir um projeto que eu preciso entender. Eu não conheço o business na prática. Eu não conheço esse business aqui. Enviesar. Vai me enviesar, vai me seduzir. Né? E eu preciso entender esse business aqui para saber se o movimento profissional desse faz sentido, porque é um cavalo de pau na tua carreira, né? Total. Muito embora eu conhecesse a marca, a XP, já num volume de negócio absurdo, vi muitos clientes indo para lá, mas eu não conhecia a essência do business. Eu não queria falar de grana, eu queria entender esse projeto. E nós passamos uma tarde, assim, e foi uma conversa maravilhosa, no sentido de transparência, de seriedade, de você entender, será que é aqui que eu quero estar?
E foi amor à primeira vista. Eu saí de lá sexta-feira, 6 horas da tarde, entrei na sala, sei lá, 1 hora da tarde, a gente almoçou junto. E eu saí ligando pra minha esposa, falei, Ângela, vou sair do banco. Vou sair do banco. Ela falou, mas quantos que te ofereceram? Eu falei, eu não sei, eu pedi pra não falar. Ela falou, como é que você sabe que você vai sair? Foi porque eu entendi. Eu falei, eu entendi o projeto, cara. Eu falei, aí segunda-feira a gente vai discutir detalhes financeiros e entender. E obviamente eu ouvi deles, se eles também... Claro. E não deu outra. Segunda-feira de manhã o Caio manda mensagem. E aí, Miller, tudo bem? Como é que passou o final de semana? E aí, pensou? Eu falei, tô dentro. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu entendi o projeto, faz todo sentido, adorei. Cara, só que agora a gente precisa sentar e discutir... Dinheiro. Money. Grana, salário. Pô, como é que vai funcionar esse negócio aí? Porque eu preciso viver, né? Com meus filhos, né? E assim começou a minha jornada na SVN em março de 2021. Em 10 minutos a gente se acertou. Ajudei na montagem do time aqui em Cascavel. Então a filial Cascavel, em março de 2027, vai fazer 6 anos. Hoje nós temos 25 pessoas na operação, contando assessores comerciais e operacionais. Nós estamos assessorando quase 2 bilhões de reais de recursos de clientes. Temos inúmeros negócios na cidade, de fundos de investimento que nós intermediamos e apresentamos para grandes empreendedores regionais aqui. Auxiliamos as empresas a fazer fusões, aquisições, emissões de dívida a mercado. E mais do que nunca, ensinamos o nosso cliente a investir melhor, que eu acho que esse é o grande intuito e a grande missão que nós temos ali. Né? É a grande dificuldade, né? Levar a educação financeira, ajudar o brasileiro a olhar diferente para esse mercado que ainda é mega concentrado. As grandes opções hoje, as opções são nos grandes bancos apenas, né? Aquele modelo bancário que não consegue levar aquela intimidade na negociação, que não consegue entender qual que é o planejamento financeiro do nosso cliente. Então, acho que a nossa missão é fazer isso, é conversar, é ensinar, é falar, é levar para o nosso cliente a melhor solução possível para que ele possa prosperar e, enfim, alcançar seus objetivos através de uma assessoria financeira que auxilie ele nas melhores escolhas e que converse diretamente com seus interesses e perfil. Assim, acho que essa é a nossa grande missão. É um pouquinho do Marcelo, né? Não sei se era... ficou bastante coisa pra trás aí, né? Eu dei uma resumida, eu acho que né, é o Diogão? Diogo que sabe mais as entrelinhas. Tu quer puxar alguma coisa agora? Cara, eu posso? Não, eu quero sim. Você... E aqui a gente não quer fazer juízo de valor, tá? Mas a gente já se conhecia, acompanhei você à distância no HSBC, depois no Santander. Eu não sabia que você tinha virado regional, a gente acabou perdendo contato. E aí eu acabei tendo mais contato com o Marlon, né, cara? O Marlon, eu também, na minha passagem pelo Santander, na parte de financiamentos... é verdade. Muito amigo do meu concorrente. Então a gente marcava de se encontrar nas lojas. O Marlon na época na BV. Uhum. E eu no Santander, concorrente, a gente combinava. Você vai estar lá? Você vai pra lá quando? Vou sexta-tarde. Então eu vou junto lá. Vamos se encontrar lá. E, inclusive, abraço pro Marlon, querido. Tô devendo uma visita nele para ir lá na Toyota. Que também tem uma história que tinha que vir ser contada aqui, cara. Teu irmão também. E aí depois HSBC, Santander e XP. Tem muita diferença de visão de um para outro, assim, tipo, o HSBC eu não lembro a origem, mas vamos lá, que eu conheci de dentro, que é o Santander, Banco Espanhol, imagina, uma potência, como você falou, comprou a BN, né, chegando e tal, e aí a gente vem com a XP, o fundador começou a construir ali em Porto Alegre, né, conheço um pouco a história do Benchimol, nasceu aqui dentro, olhando para o mercado aqui de dentro, conhecendo de perto. O que você percebe, assim, de tipo, cara... Acho que o modelo bancário brasileiro, Diogão, ele tem um grande desafio, assim, porque
os resultados que os grandes bancos entregam são impressionantes, né? Você pega o Itaú, 40 bi de resultado, Santander em patamares de 15, 20, Bradesco de 15, 20. E tem até um livro, o Novo Código da Cultura, que fala isso. Ele caracteriza as culturas de determinados setores e ele fala um pouquinho do mercado financeiro. E ele fala assim, o grande problema do mercado financeiro é porque ele é carregado de ego e de vaidade. E quando você tem um ambiente que entrega tanto resultado assim, como é que você faz para melhorar uma empresa que entrega 40 bi de resultado? Esconde uma enormidade de problemas. Com certeza. Olha que loucura, né? Assim, extremamente eficiente, mas extremamente misterioso. O que tem por baixo disso tudo que a gente pode melhorar? E eu acho que o Guilherme Benchimol, ele é um fenômeno. Assim, acho que não sei se ainda o mercado reconhece ele como ele deveria ser reconhecido, porque um carioca que lá em Porto Alegre resolve montar uma empresa. Depois de ser demitido. E essa empresa concorreria somente com os gigantes do mercado financeiro brasileiro, que é um mercado extremamente concentrado e potente. Cara, esse cara é um gênio. Assim, verdade, assim. Se existe um cara que deveria ter, sei lá, o nome empreendedorismo embaixo, é ele. Assim. A história do ganho. Qual outro player conseguiu? Né? Qual outro cara conseguiu montar uma operação que concorresse com esses grandes bancos? Né? Todo mundo que bateu voltou, né? Voltou. Ou foi adquirido no meio do caminho. Então, ele é um case. A diferença é que o modelo bancário, por muito tempo, ele não conseguiu se reinventar. Acho que talvez tenha sido um dos grandes pontos. Assim, né? Aquela pressão, aquele tema de meta a qualquer custo, fazer talvez o que não é o melhor para o cliente, sabe? Enfim, naquele cenário que sempre muito competitivo, que nem sempre conversa com qualidade, que nem sempre conversa com o que tem que ser feito, né? E o setor de assessoria, ele vem na contramão disso, né? A ideia é que você leve, de fato, um portfólio que dê ao investidor acesso a produtos e serviços que antes eram estritamente restritos, ou seja, eram para os selecionados, era para grandes fortunas, traz um ambiente de democratização, quer dizer, cara, aquilo que antes só o cara com 100 milhões de reais poderia acessar, o cara hoje com 10 mil reais pode. Então isso já é um negócio surreal. Né? Você nem subia no andar desse setor, né? Exato. Na agência era sempre no último piso, você nem ia lá, você nem sabia o que acontecia você lá. Tinha medo de subir lá, né? Levar uma bronca, né? Tipo. Então, assessoria, acho que esse é um ponto assim que foi mágico, que é democratizar. Democratizou. Ele deu acesso a muita gente. Essa é a palavra. Democratizou. Contudo, Diogo, acho que nós temos um desafio de evolução desse modelo também, né? Porque o cliente, quando ele nos procura muito por esse motivo. Olha, eu quero um portfólio diferente, eu quero acesso a coisas que... entendo que lá no banco talvez não estou satisfeito com a rentabilidade ou com... Enfim. Ele vem por portfólio, mas ele não fica por portfólio. Ele fica por experiência, ele fica por confiança, ele fica pelo serviço que o nosso assessor presta. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar para os próximos anos. Assim. Ele vem por diversificação, ele vem por um produto específico que você consegue trazer um bom cliente, mas ele só vai ficar se você gerar valor para ele no âmbito de confiança, de uma carteira que de fato converse com o perfil dele e que você tenha um planejamento financeiro alinhado com ele. Aonde ele quer chegar, quais são os seus objetivos, o quanto eu preciso fazer de aporte mensal, sabe? A expectativa do cara. Qual que é a tua expectativa? Que você consiga navegar, porque o Brasil ele é uma montanha russa quando você fala em economia. Nossa, que coisa pra louco. Cara, o que não existe no Brasil é previsibilidade. Você não consegue enxergar até dezembro. Isso aqui é coisa de louco. Né? Então, o assessor que conseguir, né, conciliar isso, que é trazer um portfólio rico para que você possa, de fato, justificar a vinda dele, mas entregar um serviço que gera essa conexão de confiança, o cara tem que ter orgulho. Fala, Diogo, quem que é meu assessor? É o Diogo. Né? Inclusive, cara, fala com o Diogo. É isso. É isso. Até porque o cliente, o investidor, ele pode ser bem informado, ele pode ter conhecimento,
Mas ele, ao nível do conhecimento de um investidor, ele não chega na página 2, né? Não chega, muito embora, Diogo, produto e teses de investimento, eles vão se repetindo. Sim. E aí nós temos a inteligência artificial, que tem auxiliado muito, inclusive o próprio setor, a gente, na alocação desse recurso, nos detalhes. Analisar né? número. O que não vai substituir é essa conexão, é essa relação que eu invisto porque eu confio em você, né? Eu invisto porque eu sei que você é a figura que me passa a tranquilidade para me ajudar a gerir meu patrimônio. Acho que esse é o ponto. Somado a um portfólio que possa enriquecer aqui a minha carteira de investimentos, né? Mas a gente tem muito para melhorar, a gente tem muito para crescer, assim. Tem campo. O mercado financeiro ele apresenta grandes números, né? Nós temos aqui quase 2 bilhões de custódia. A gente não tem nada do mercado. O mercado, cara, é totalmente concentrado em grandes bancos. Quando a gente olha corretoras, a XP, o BTG e outras, somados, eu acho que não totalizam 30% do mercado. 70% enquanto nos grandes bancos ainda. Ainda está lá. Ainda está lá. É porque a gente está... Tá uma guerra aqui dos dois querendo falar. Porque a gente está falando... No mercado de tecnologia, a gente costuma olhar por um indicador que é o LTV, que é o quanto de receita o cara deixa ao longo da vida, que é ao longo do contrato. Nada tem um LTV tão grande quanto o banco. Nada. Não tem como. O cara é cliente há 30 anos. Ou 20 anos. Me diz outro contrato que alguém tenha que não seja com a fornecedora de energia do Estado e o fornecedor de água que dure 20 anos, 30 anos. Não tem como. Né? Nem, talvez o clube da cidade, da piscina, da sede, que o cara virou remido. Fora isso, irmão, é só com banco. O cara não fica na mesma seguradora a vida inteira. O cara não fica com o mesmo software a vida inteira, o mesmo sistema. Cara, o cara não fica nem na mesma casa todo esse período, né? E com o banco tem o maior LTV que existe, cara. É isso. Né? Até por alguns produtos lá, financiamento imobiliário, contratos de 10, 15, 20, 30 anos. O cara vai permanecer ali. E o mercado financeiro proporciona, acho que o próprio setor bancário, as próprias grandes instituições abriram esse precedente para um player como o BTG, como o XP, como outras corretoras a crescerem assim. Porque no final, aquela fatia de ego na cultura não conseguiu fazer com que eles enxergassem toda essa lacuna e essa estrutura de investimentos que já existiam, sempre existiram. Então, acho que nós somos a consequência, sabe? Isso é um efeito colateral. É isso aí. É muito isso. É muito isso, assim. Porque existe muito espaço e a educação financeira talvez seja o grande pilar assim, disso tudo. Se a gente for olhar para a nossa grade escolar, que educação financeira a gente teve? Zero. Tá maluco? Nada. E puxando já esse tema, um gancho bem legal para a gente falar sobre um assunto que a gente quer discorrer, é em relação à maturidade do brasileiro sobre investimentos. Você tem 20 anos de experiência no mercado, com certeza você tem pleno conhecimento sobre esse tema. Você consegue trazer para nós assim, qual que é a sua visão em relação a isso? O brasileiro ele tem conhecimento em investimento ou é imaturo ainda? Amanda, excelente pergunta. Assim, é muito imaturo. Assim, nós temos uma missão que ela tem que ser incansável e tem que ser o nosso grande propósito enquanto agente de assessoria, sabe? Enquanto um profissional do setor. Nós não temos informação nenhuma. Se você fizer uma enquete hoje, se for na rua e perguntar lá, sei lá, para 10 pessoas o que é a taxa Selic, 9 não vão saber. Não vai saber. Sabe? Acho que um número que mostra muito isso, que traduz muito isso, é que hoje no Brasil a gente tem lá mais de R$1 trilhão na poupança. Nossa senhora, muito dinheiro, né? Isso para mim é a tradução do quanto nós temos ainda a fazer. Da genuidade do brasileiro. É isso aí. Sem deixar dinheiro na poupança é você deixar de... É você deixar
fazer com que as pessoas prosperem na vida, assim. Se tudo isso estivesse na aplicação, no tesouro, no título público, assim, já seria o dobro de rentabilidade. No básico. Já seria o dobro de rentabilidade. Assim, hoje, se você aplica na taxa Selic, você vai ganhar mais de 14% ao ano. E a pessoa está a 6% no banco, na poupança da cooperativa, do banco. Então, acho que a poupança, para mim, ela traduz toda essa jornada que a gente tem que mirar. Tu sente que é uma falta, assim, claro, obviamente de conhecimento, mas é uma falta de segurança, porque você se sente inseguro. Eu acho que o brasileiro tem muito medo de, tipo assim, eu vou investir em XYZ e aí eu vou ter um prejuízo, eu vou perder. Você acha que é essa insegurança que causa isso? Sim, acho que... E esse talvez seja o nosso grande papel, assim, né? É que você consiga levar essa informação, esse conhecimento, esse conteúdo, essa educação financeira, porque somente com isso você vai ter convicção, você vai ter mais coragem de sair do teu mundinho, porque nós fomos criados num ambiente que assim, o meu pai era bancário, como eu falei, então a minha educação financeira era ter um porquinho do Banco do Estado e colocar as moedinhas ali dentro. Sim. O segundo ensinamento que ele me deu foi o seguinte: guarda dinheiro até você poder comprar um terreno. Ou uma casa, um apartamento. Esse era o nosso investimento. Né? Então não existia nem possibilidade de aplicar. Disso. Não tinha. Ou na poupança. Né? É o que se tinha. Ou na poupança. Então, a gente precisa levar esse tipo de conteúdo. Nós fazemos muitas apresentações em company. Uhum. E assim, às vezes o nosso cliente empresário fala assim: pô, Marcelão, você podia vir falar com a nossa turma aqui, né? Só que às vezes ele fica meio constrangido porque, poxa, não é um pessoal que talvez tenha recurso para aplicações agora. Eu falo, bicho, maior prazer. Eu vou mesmo, nós vamos falar de mercado financeiro aí, sabe? E já aconteceu, assim, muitas coisas muito legais, assim, o cara realmente, de fato, lá, o time não era um time com muita liquidez para fazer aplicações, para que pudessem se tornar clientes nossos. Mas daqui a pouco o irmão dele vendeu um apartamento lá de 500 mil reais e ligou para o assessor e falou: viu, você consegue me ajudar? Olha, então assim, é muita coisa. E, cara, se você faz o bem, escolhe o bem. Então, leva a educação, leva conteúdo, faz esse cara, sabe, sentir pelo menos o gosto do que é ter algo diferente. E hoje nós temos uma missão que é ajudar. Mesmo que hoje mesmo, incrivelmente hoje mesmo, na sexta-feira minha esposa ela tem um correspondente bancário, ela fez um evento e eu fui lá acompanhar. E eu jantei com o corretor. E aí conversa vai, conversa vem, o que você faz? Lá, ele falou: Marcelo, tem um dinheirinho, não era muita coisa. E eu vou lá falar com você. Eu falei: maior prazer, poxa. Aí ele mandou mensagem hoje de manhã. Ele falou: vou passar aí. Eu falei: passa, eu tô com a agenda tranquila de manhã. E aí conversa vai, conversa bem. Falou: olha, acho que você tem que buscar alguma coisa muito tradicional, a tua reservinha de emergência, então deixa líquido. Eu falei: mas não deixa na poupança. E eu falei assim: inclusive, você não precisa nem abrir conta comigo. Vai lá, onde você tem conta? Ele fala: na Caixa Econômica Federal. Eu falei: vai lá na Caixa, pergunta pro seu gerente se ele tem uma LCI a um patamar de rentabilidade X. Eu vou até anotar para você aqui. Aí você me manda aqui no WhatsApp, que eu vou te falar se está ok, e você aplica. Gente, eu tenho convicção que isso em algum momento a gente colhe. Vai voltar. Vai colher. Vai voltar. Esse cara daqui a pouco ele vai vender um apartamento dele, daqui a pouco um familiar dele, daqui a pouco o patrão da empresa que ele trabalha. Vai lembrar de você. Eu acho que é isso. Se a gente conseguir ter esse conceito, a gente vai colher coisa boa. É o tipo de movimento que você faz que você não consegue medir no curto prazo, né? Não. Então. Mas, cara, olhando assim, o mercado financeiro, primeiro é muito aquilo que se disse, a gente não foi educado para isso, tá? A gente não tem essa educação, na grande maioria, creio eu, nem na escola, nem em casa. Nossos pais também não foram educados para isso, né? Não. A não ser se alguém aqui nasceu em família abastada, uma família muito rica, e aí, claro, provavelmente você ouvia isso no almoço, no jantar, esse tipo de coisa. E aí você... É meio que cortar o mato alto, né? Mas eu acho que a XP fez muito isso, né? Muito. Cara, primeiro eu preciso ensinar o cara para aí sim ele consumir o que eu tenho aqui, ele virar meu cliente, né?
no mercado de tecnologia, a gente tem um exemplo, que é uma empresa que é a RD Station, que é de Floripa, tem acho que 12, 13 anos, tá? Os caras começaram há 13 anos atrás, trouxeram um modelo de negócio dos Estados Unidos que era o inbound marketing. Que hoje difundiu, a gente já sabe, uma landing page de vendas, o cara se inscreve, preenche um formulário, cai aqui para mim, meu time liga para ele e vende. Esse formato não existe. Cara, e aí a empresa, logo que eles abriram, a empresa deu umas tropeçadas porque o mercado não sabia. Tá, mas o que é isso que vocês fazem, cara? É que não, você produz conteúdo, você gera conteúdo, o pessoal entra em contato contigo, você faz a venda. Então, assim, eles meio que cortaram esse mato alto. Que aí vem uma galera no embalo. Né? Pô, mas eles fizeram trabalho para os outros? Então, eu acho que há uns 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, eles foram comprados pela TOTVS por 2 bi. Então, eu acho que tá pago, né? Tá bom, né? Eu acho que tá bom pago. resultado. Mas é mais ou menos o caminho que eu acho que vocês fazem. Né? Os bancos não fazem. O banco faz um comercial bonito, vende no atacado. Né? O cara que te oferece o produto X te oferece o Y, o Z e tal. E aí outra coisa ele te empurra, porque ele tem uma meta lá. Quem trabalha em banco sabe o que eu estou falando. São 19 pratinhos para girar. Se um cair, derruba os outros todos. Né? E aí aquela loucura. E aí não, vocês vêm com um olhar mais dedicado, mais pessoal, né? E é mais ou menos isso? Tô certo? É exatamente isso, Diogo. É ter uma caminhada disruptiva, você romper essa primeira barreira do conhecimento e levar uma assessoria de qualidade. Acho que é isso. E tudo isso com a grande vertical de educação. Se o meu cliente não souber o que é uma taxa Selic, se ele não souber que no final do dia o patrimônio dele tem que ser protegido frente à inflação, porque senão tudo que ele ganha ele deixa. Se ele não conseguir entender isso, ele não vai gerar valor. Só vai gerar valor se ele falar assim, cara, interessante. Isso pode me ajudar. Isso pode ajudar meu filho, isso pode ajudar minha empresa. E aí entra o nosso serviço. Então, a vertical de educação financeira é o que a gente mais faz. Assim. O negócio é incansável. E vou te falar, é o mais prazeroso. É o mais prazeroso. Eu adoro. A gente fez uma apresentação em janeiro, aqui em Cascavel, com o seguinte título, assim, né? O que esperar de 2026? Né? Entre guerras e eleições, o que esperar de 2026? Tranquilo, né? Brasil... polêmico. Qual que é o problema aqui, né? Eu fui desmentido 3 meses depois. Tudo que eu falei lá não aconteceu, não acontece, muda tudo, expectativa. Então, esse é o desafio, porque o cara precisa se manter constantemente atualizado. Sim. Aí a figura do assessor é um agente que vai ajudar ele muito. Cara, ó, a Selic baixou. A Selic vai subir, né? A inflação tá alta, a gente precisa se atentar a isso, né? Só que agora é hora de comprar um título do Tesouro, tá pagando bons prêmios. Mas por que tá pagando bons prêmios? O que tá rolando? O que tá pegando, né? Risco-retorno, né? Como é que tá o fiscal no Brasil? Por que tá pagando bons prêmios? Pô, tem um problema fiscal aí que a gente tem que estar de olho. Mas o que isso representa? Como que impacta o meu dia a dia aqui? Por que eu vou hoje no mercado e a sensação dos R$100, né, que antes eu saía com mais compra, agora eu saio com uma sacolinha? Tá tudo envolvido. Então, quando ele consegue fazer essa conexão do que ele está assistindo, do que ele está ouvindo, com a rotina dele, com o dia a dia dele... Marcelo, essa tua fala faz muito link com uma pergunta que eu quero fazer, porque eu sou um pouco curiosa, assim. Eu trabalhei alguns anos com financeiro de laboratório, que não tem nada a ver com banco, obviamente, mas eu mexia com dinheiro alheio. E eu sei que é muito delicado a gente mexer com o dinheiro dos outros. Com o nosso já é difícil, né? Imagina com o dos outros. E eu quero saber de você, assim... Obviamente tem esse lado da assessoria, de estar ali guiando o teu assessorado e tudo mais, mas já houve alguma situação assim delicada? Claro que se você puder comentar, obviamente sem dado nenhum, obviamente, mas já teve assim alguma situação que você falou, poxa vida, aqui ferrou? Tem, e eu acho que isso faz muito parte da própria educação financeira, tá, Amanda? Porque acho que a gente precisa desmistificar alguns temas, assim. E o tema de risco, por exemplo, é um tema que precisa ser desmistificado. Simples quanto.
Então vamos lá, você pode ter 3 grandes frentes de risco, né? Risco de mercado. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu apliquei numa taxa pré-fixada de 9% ao ano, por exemplo. Quando a taxa de juros estava em 6%. Baita aplicação. Porra. Daí o Brasil, como é o Brasil, 2 anos depois a taxa Selic foi a 14%. Esse meu título de 9 já não é mais tão atraente. Então eu sofri um risco de mercado. O mercado virou. Tá? Eu vou ter risco de liquidez. Olha, talvez eu fiz uma aplicação financeira que eu não esperava que fosse utilizar o recurso antes, agora eu tenho que usar não consigo utilizar esse recurso porque ele está na aplicação que tem o seu vencimento, tem que ser respeitado, ou eu aceito um deságio, quer dizer, uma perda de rentabilidade significativa para poder fazer liquidez. O risco de liquidez é muito comum em imóveis, né? Uhum. Assim, não que não tenha liquidez, mas se eu precisar vender a qualquer custo, eu vou perder dinheiro. É o jogo. Né? Risco de crédito. Então, se eu aplico em um título de uma empresa, de um crédito de empresa, de um crédito privado, e essa empresa possa ter dificuldades. Então, muito embora nunca é agradável você falar isso, né? Mas ela faz parte de um contexto. Afinal de contas, no final do dia, a gente tende a romantizar isso. Vou dar alguns exemplos. Se eu comprar uma área rural, tem risco, poxa. Eu vou ter que explorar essa área, o cara vai plantar, tem que chover na hora certa, tem que parar de chover na hora certa. Uhum. O preço da commodity tem que responder. Então, tem risco. Só que nós aprendemos que comprar terra é terra. É bom, né? E não que não seja, é bom, mas tem o seu risco. Mercado imobiliário, que é muito comum, né? Eu sou um investidor de mercado imobiliário, com um apartamentozinho, sobe um dinheirinho como um terreninho, né? Mas tem seu risco também, poxa, né? Se eu compro na planta, poxa, o prédio tem que subir. Então, no final do dia, a gente romantiza muito, mas o risco está embutido em todos os nossos dados. Sim. Então, o que a gente faz enquanto um agente financeiro? É entender o perfil desse cliente para você mitigar e gerenciar esse risco da melhor forma. Porque ele vai estar ali. Em qualquer momento ele vai estar ali. Tá? Então, um caso específico, não temos, mas quando a tua carteira de investimentos, falando da carteira, começa a tirar o teu sono, é porque está descalibrado. Tem alguma coisa errada. Uma coisa errada. E isso serve para os dois lados. Para um cliente arrojado, o que é um cliente arrojado? Quem gosta do mercado acionário, entende da volatilidade. Se você coloca títulos só conservadores ou que só vão acompanhar a taxa Selic, esse cara vai estar muito incomodado. O cara sofre Ele tá sofrendo por não contrário. O FOMO, né? Ele não está participando. Cara, o cara ganhou um monte, eu não ganhei. Pô, a bolsa subiu, tô aqui com o meu título de renda fixa andando, né, devagarote. E o contrário também é verdadeiro, né? O cliente que às vezes ele faz um movimento, e isso é muito comum no início, e a gente gerencia muito bem. Ele é um cara que foi extremamente tradicional nas aplicações dele no banco a vida toda. Poupança ou num título lá de LCI ou LCA. Aí ele quer mudar para a corretora, só porque a corretora fala, compra ações. Mas peraí, quantas vezes você comprou ações na sua vida? A gente fala não pra caramba, né? Imagina. Não, Marcelo, mas... Não, calma. A sua experiência aqui tem que ser boa. Vamos começar do jeito certo? Vamos só melhorar o que você tem lá, que eu acho que é um bom caminho, e devagarinho nós vamos sofisticando sua carteira com 2% do patrimônio, 5% do patrimônio. E se de fato você se apresentar com um perfil arrojado, a gente vai ajustando ela, não tem problema nenhum. Vai colocando o pé na água. Mas muito cuidado, porque quem nunca fez esse movimento, no primeiro solavanco que a bolsa pode dar, machuca o cliente, ele deixa de ter uma experiência legal e fala, esse negócio não é para mim. E ele deixa de ter um monte de oportunidade legal para ele olhar. Então, nem o cliente sabe, às vezes, o perfil dele, Diogo e Amanda. Ele vai conhecendo o seu perfil na jornada. Do tempo. Lembra que eu comentei que ele vem por portfólio, mas ele permanece pela experiência e pela conexão? É muito disso aqui. É muito isso aqui. Ele veio para um portfólio diferente, um mercado de ações, um título diferente. Mas ele só vai permanecer se a experiência dele e a conexão de confiança com o assessor existir. E passa muito por isso, tá? É porque sendo exposto ao ganho,
todo mundo sai bem. Agora, como é que é a perda? Ou nem perda, como deixei de ganhar. Na cabeça do cara é perda. Perdi dinheiro. Podia ter ganho 20 e ganhei 5. Né? Na conta dele eu perdi dinheiro, né? E aí é nessa hora que vocês muito provavelmente vão entendendo o cara. Pô, o cara acusou o golpe. Não, absorveu bem. Né? Então, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, é isso? Você vai gerenciando, você vai testando. A assessoria, ela ganha muita escala com o cliente porque nós temos os acompanhamentos de carteiras que são mensais. Então, mensalmente, a gente vai prestar conta para o nosso cliente. Muito embora ele tenha no aplicativo todas as informações, relatórios, gráficos, está tudo lá. Mas a fala do assessor é diferente. Que eu ouvi. Diogo, como é que foi tua carteira, cara? Né? Ó, tua carteira andou assim, assado, com tudo. Esse portfólio aqui talvez não tenha respondido como a gente gostaria. Cabe ajuste, mas eu quero saber como é que você se comportou com essa oscilação. Poxa, Marcelo, achei que não me desconfortou. Então, vamos calibrar isso aqui, né? Como é que tá? Cara, achei legal, entendi que caiu. Não dá para comprar um pouquinho mais porque é um preço bom? Opa! Tem perfil. Uhum. Então, esse jogo que é legal. Que aí você vai ajustando. Você vai ajustando até que você consiga equilibrar e esteja uma carteira que converse com o perfil dele, que entregue o resultado que esteja na expectativa dele. Eu acho que o elemento de expectativa é fundamental. E o resultado é consequência. Assim. Uma carteira bem montada, diversificada, com cuidado, vai entregar resultado. Sem sombra. Mais cedo ou mais tarde. Né? Uhum. E além desse mito do risco, qual outro maior mito sobre investimentos? Acho que eu estou falando longe do microfone, né, Fábio? Qual outro mito em relação a investimentos que rola por aí, mas que não é tudo isso? Eu acho que das corretoras. Muita gente acha que corretora é só para mercado de ações. E não é. Uhum. Se você pega a nossa base de clientes hoje nós temos uma operação de 34 bilhões de reais, que é a somatória, né, do recurso dos nossos clientes que tem conta com a SVN e com a XP. 85% são ativos de renda fixa. Então, acho que é um mito, assim. Eu vou para lá porque lá é a corretora só do mercado de ações ou é uma corretora específica de determinado produto. Não, o portfólio ele é amplo. Sim. Então, acho que esse é um ponto que a gente vive esclarecendo. Inclusive, uma das coisas que a gente corrige muito é assim, vamos supor que o cara tenha lá R$1 milhão, tá, aplicado lá no banco dele. Aí ele pega 100 mil daquela grana e fala assim, cara, isso aqui você pode arriscar. Não quero, poxa. Você quer me dar só fatia de risco, né? Aí os outros 900 mil estão lá no banco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Me manda os 900 mil e pega os 100 mil e aplica em ações lá no banco ou em um portfólio que você não conhece. Aí ó, fica justo. A gente testa isso de uma forma, obviamente, muito respeitosa. Lógico. Mas, peraí, vamos, não me deixa com problema. Né? Me deixa com coisa boa. Eu fico a parte de ter que justificar depois? E outro ponto é o seguinte. Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é uma gestão de patrimônio. Se dentro da gestão de patrimônio um percentual dessa carteira permitir tomar um pouquinho mais de risco para buscar mais retorno, faremos. Mas você como um todo, não só aquela fatia. Sim. Né? Não só aquele 1% da safadeza, né? Tem que Até porque é o mix que depois, no final do mês, poxa, como é que foi? Cara, perdemos aqui, mas na soma final a gente saiu ganhando. É importante que você saiba que você perdeu aqui, a gente perdeu ali, ou tipo, deixamos de ganhar, né? Esse é o jogo, a diversificação. Brasil, o Diogo e a Amanda até falando um pouquinho de economia, eu brinco assim, o Brasil não é para amadores, né? Assim, a gente, não é. É para os fortes. O Brasil é emoção, eu brinco. Nós somos da treta, né? Aqui, você pega os gráficos lá, eu brinco assim, tem um slide de uma apresentação que eu faço, que assim, Brasil, o país das crises, / oportunidades. Porque em meio a essa confusão toda, tem coisa legal. Tem quem chora e tem quem venda lenço, sempre assim. Esse é o ponto. Então, o Brasil ele proporciona muita coisa maluca. Assim. No mercado a gente brinca que o Brasil ele é um aluno nota 6. Às vezes você acha que ele vai reprovar. Tá lá na bacia das almas. Pega a recuperação. Mas passa. A mãe fala no conselho de classe, mas passa, entendeu? Passa de ano. Vai na simpatia. Conversa, a gente acha que dessa vez não vai, ele vai, sabe? É mais ou menos o Brasilzão, assim. Ele não é pra brincadeira, né? Mas ele gera muitas oportunidades. Então,
Ora que a taxa Selic alta, muito embora seja muito restritivo, as empresas sofrem, tem um pênalti muito grande, mas numa ótica de investidor ele consegue capturar boas aplicações, né? Sim. Numa Selic em patamares mais a menos, né, o mercado ele tende a caminhar mais. Então, você consegue comprar, por exemplo, boas ações de empresas que demandam crédito. Se tem um custo de capital mais barato, essas empresas devem ter um desempenho melhor. Então, também tem oportunidade. Então, o Brasilzão é isso. Assim, é oportunidade agora. Toma um remedinho, toma um calmante, porque Aperta o cinto. ele chacoalha. Aperta o cinto. O aviãozinho chacoalha. Você acha que... Eu não entendo muito de mercado financeiro. Mas beleza. A gente sabe que a taxa Selic é o preço do dinheiro. Uhum. Em uma linguagem bem Simples, básica. é isso aí. Simples, né? É o preço do dinheiro. Até que ponto o nível de confiança no mercado brasileiro influencia nessa oscilação? Total. Total. E aí, bem legal esse ponto, porque muitas pessoas não entendem, principalmente no ano eleitoral, existem muitas manchetes, né? E aqui a gente não estamos dando nome a ninguém, assim. Sem fazer juízo de valor. Sem. Mas você pega lá o fulano de tal lá do governo, que representa o governo, e fala, o Banco Central não baixa o juro, o Brasil tem o maior juro real do mundo. E é verdade, né? O que é o juro real? É a taxa de juros, a taxa Selic, descontando a inflação. É um absurdo. Mas por quê? Eu brinco com o nosso time ali na unidade, que é a nossa filial, assim, os porquês tem que estar na nossa vida. Mas por quê? Não é à toa que um bando de cara inteligente lá, né? Vai ficar fazendo isso. Ó, um puto orgulho nosso, tem o maior juro real do mundo. Quer dizer, cara, isso é uma tragédia econômica. Não é pra estar triste com isso, não é pra estar orgulhoso, né? Porque exatamente existe a precificação do risco país, do risco Brasil. Se eu tenho uma inflação hoje na casa de 4%, 5% nos últimos 12 meses e uma Selic a 14%, quase 15%, esse ganho real basicamente é para você precificar o risco que eu represento. Exemplo clássico. Certamente nós já emprestamos dinheiro para parente, né? Já. E com todo o francês, é um porre emprestar dinheiro para parente. Puta. É um porre. Esse cara não paga. Vai pagando parcelado, não quer te pagar juro. No almoço de domingo, aquele climão. Você não pode cobrar. Não gosto de cobrar. A sua mãe vem falar com você, foi dar um tempo, menino, não cobra ele não é? Então eu brinco o seguinte, para emprestar dinheiro para parente, você tem que fazer o quê? Cobra caro. Porque você sabe que vai te dar trabalho. Certo? Vai te dar trabalho. É exatamente fazer isso com o Brasil. O Brasil é emprestar dinheiro para parente. Quando o gringo olha lá de fora, fala assim, cara, o Brasilzão, putz, 14% ao ano, hein? Os caras são enrolados lá, hein? Mas vai dar trabalho, né? Vai, discussão, tal, muita polaridade, questão jurídica, insegurança aqui. A regra muda no meio do jogo. Nem o passado é certo. Essa aí eu preciso de juro para compensar eu emprestar dinheiro pro meu parente. Cobra caro. Então, esse é o ponto, assim. A nossa taxa de juros, muito embora ela tenha uma série de missões ali, que a principal delas é o controle da inflação, mas essa diferença tão grande também é para que você possa satisfazer os investidores pelo risco que eu represento. Senão, eu não compenso. Pega o dinheiro, deixa guardado. Não bota o dinheiro lá, não. O fluxo de dinheiro estrangeiro é sempre um termômetro. Então, muito embora tenha muita remessa lá de fora especulativa, quer dizer, eles vêm e capturam bons preços no mercado de bolsa, por exemplo, daqui a pouco a bolsa sobe, eles realizam e voltam. Mas tem um fluxo estrangeiro que é o fluxo de investimento mesmo, do gringo botando dinheiro aqui dentro para, enfim, empreender e montar companhias. E aí existe o prêmio de risco que o Brasil tem que estar ajustado, senão você não atrai ninguém, se eu tiver descasado. Certo. Agora foi aula. Já se pagou. O Diogo não tá mais trazendo caderninho só. Acho que você tá assistindo depois, né? Eu assisto depois, cara. Porque no começo ele trazia caderninho, eu ficava aqui, Anotava. Diogo, e ele só que assim, ó, anotando. Brincadeira. Mas Marcelo, assim, agora mudando um pouquinho de assunto, porque esse tema é um pouco mais denso, né? Sim. Talvez a galera se assuste um pouco, mas mercado de investimento é isso mesmo.
Mas para quem está assistindo e está começando agora nesse mundo de investimentos, que está com pouca grana, que quer investir, qual dica você daria? Por onde essa pessoa começa? Amanda, assim, eu acho que o primeiro ponto é começa. Por favor, começa, sabe? E quando você tem o início, a gente não pode esquecer que o Brasil é juro composto, cara. O longo prazo, ele é mágico. Assim. Então, eu posso guardar R$300 por mês, R$200 por mês, R$100 por mês. Se você coloca isso num prazo de 20, 30 anos, o efeito do longo prazo é surreal. Uma bola de neve positiva. Positivo. Assim. Então, acho que o primeiro ponto é comece. Né? E hoje nós estamos numa era da informação. Sim. Se tem mais desculpa também. Né? Então, comece. Não faça na poupança, mas comece. Comece com a aplicação mais trivial, pode ser com o seu gerente do banco, procura uma assessoria, pesquisa na internet, mas começa. O ato de poupar, ele é mágico também, ele contagia. Sim. Sabe? Ele contagia. E eu acho que esse é o grande... É o grande conselho que eu daria, assim, sabe? Inclusive nas minhas apresentações, usando muito sites das que eu faço, assim, acho que você é mais jovem, mas Diogo, tá com 40 já, Diogo? 8,5? 8,5. Vamos falar um ano que a gente nasceu. Que você não Dá trabalho de fazer conta, daí a galera nem faz. Nossos pais, a gente já falou isso. Não tiveram essa informação, muito menos a gente. Agora, a nossa obrigação, nós somos obrigados com os nossos filhos. Daqui assim. pra frente, a gente tem que educar. Cara, então, tem lá o Vini e o Gu, tem a poupancinha, né? Uhum. Tem a reservinha deles. Então, a Ângela já me jurou de morte. Falei assim, isso aqui ninguém toca. Porque no longo prazo, é absurdo. A gente vai projetar um futuro para os nossos filhos. Então, acho que isso passa muito pelo Brasil. E tem vários indicadores que mostram que a gente tem muito a fazer. Você pega o nível de endividamento das famílias, o nível de inadimplência. Quando você pega os números, gente, de casas de apostas, assim... Isso está estourando, né? Estourando. Gente, isso daí é de um prejuízo absurdo. Os bancos, inclusive, estão hoje mais restritos a crédito para os CPFs que apostam. Tem acesso a essa base? Sério? A inteligência artificial está trazendo isso. Poxa, que legal. O score deteriora. Uhum. Então... O cara tem cadastro em caso de aposta, isso entra no código do score do cara. Ele vai pagar mais juro, porque dependendo do risco, paga mais juro. Ele vai financiar um carro lá, a taxa dele vai ser mais cara, o nível de score dele baixa. Mas o que é isso no final do dia? Gente, é falta de educação financeira. Sim. Como é que esse cara tem dinheiro para apostar e não tem dinheiro para guardar o dinheiro dele mensal? Então, começa, cara, sabe? Olha com carinho pro teu orçamento familiar, sabe? Olha com carinho no que você consegue enxugar que não é importante e a gente acaba gastando com um monte de bobagem. Mas começa. Não é necessário, né, cara? Começa, sabe? Dá o primeiro passo que é massa, é fundamental. E aí o longo prazo faz a parte dele. Assim, o longo prazo é incrível. Incrível, Diogo. É incrível. E assim... É difícil ter essa consciência quando você é jovem, né? Porque você não pensa no longo prazo. Eu acho que a gente vai ficando mais velho. É confortável, né? Você fala, não, vamos mexer isso aí, cara. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, esse negócio tá de pé e não sei. E hoje, pra mim, né, 41. Beleza. Tipo, é natural. Agora o cara com 20 fala, você tá maluco, 10 anos? Mas, cara, você nem vai estar vivo, não sei o quê, né? Aqui, ó, manda aí, ó. Não, vou viver, eu vou agora. Daqui a pouco eu não sei se eu vou estar aqui. Marcelo, deixa eu aproveitar e pegar... Não fugindo muito da linha, também não quero estourar o teu horário aqui. Não. Mas, cara, a gente teve um novo ator na economia aí do mercado financeiro, que é a cripto, né? Isso também entra no portfólio de vocês, né? Entra e cada dia tem tido mais demanda. Principalmente dos jovens. Assim, uma galera mais... Galera jovem, já primeira antenada. Pergunta na palestra, pergunta lá, e a cripto? Né? E o Bitcoin? Bitcoin. Minha opinião, é o futuro. Então, assim, é inevitável. Ele tem respondido numa correlação muito semelhante ao dólar, ao ouro. Em que sentido?
quando você tem um ambiente, principalmente geopolítico, por exemplo, muito tenso, guerra, ameaças, discussões, o tempo todo retaliações comerciais, enfim, o recurso, a grana, ela tende a partir para onde? Ouro, dólar, sabe? Sempre foi uma grande rota de fuga de investidores. E a cripto hoje tem sido também. Uma rota. Tem sido também. Na leitura do mercado, ele acaba ficando em paralelo a muita coisa, sabe? Ele fica numa vertical defensiva nesse sentido. É mais uma opção de proteger o dinheiro do cara. Acho que sim. Muito embora muita volatilidade, aí passa por todas aquelas premissas que nós discutimos, né? A flutuação, ela acontece assim. A cada segundo. A cada segundo. Então, tem que ter muito perfil para isso. Há 5 anos e meio atrás, eu falava com o meu cliente assim, cara, para, tem tanta coisa boa para aplicar, não fica discutindo isso, sabe? Faz o feijão com arroz. Hoje a gente já não induz dessa forma. É verdade. Acho que sim, pode fazer parte do nosso portfólio. Acho que faz sentido sim ter um pouquinho. Eu tenho um pouquinho, sabe? Agora, calma, né? Aos poucos, vai montando posição. Tem clientes mais arrojados, tem clientes mais conservadores, mas eu acho que é o futuro, tá? Assim, essa pergunta é mais comum possível. E eu acho que faz todo sentido ter um pouquinho de portfólio também. Acho que não tem nenhum problema. Agora, perfil. Tem que ter perfil para isso, tá? Tem que aguentar o rojão. Tem que aguentar o rojão. Porque... Vamos lá. A gente entende... Para mim tá claro que tem muita especulação no mercado, né? E claro, tem compliance até para isso, tipo informação privilegiada, né? E todo esse cuidado. Mas aí, vamos lá, um exemplo, fundo imobiliário. Poxa, daqui a pouco estourou uma bolha no mercado imobiliário. Pô, o fundo sofre. O que mais atinge o Bitcoin? Tipo, por que esse tipo de coisa? Eu posso estar errado, daqui a pouco eu estou errado. Tipo, vamos lá. Que pode acontecer, tá? O PT se elege agora para mais um governo. Alguns mercados, alguns já estão sucumbindo, né? Eu não sei se a gente aguenta mais um governo de PT. Mas essa é só a minha opinião. Mas alguns mercados vão sofrer, tá? Uma notícia dessa. O Trump brigou com o amiguinho dele lá e largou uma bomba no amiguinho. O Bitcoin oscila com isso, cara? Oscila nessa vertical que eu comentei. Se em determinado momento o ambiente estiver muito hostil para negócios, é onde parte do recurso está sendo alocado. Ele fica em paralelo a essas grandes frentes. Regionalmente falando, eu falo Brasil, uma eleição aqui não mexeria no preço. Sim. Mas nos Estados Unidos, sim. Sabe? Uma guerra, sim. Uma fragilidade econômica, sim. O Trump mesmo teve uma política econômica que ele enfraqueceu a própria moeda. Sim. Um conceito de querer reindustrializar os Estados Unidos, taxando todo mundo que fazia negócio com ele para fortalecer essas pessoas a fazer negócio lá dentro. Ele enfraqueceu a moeda dele. A cripto foi uma alternativa para alguns investidores. Sabe? Opa, peraí, o dólar já não é mais toda essa fortaleza que a gente imaginava que fosse. Não é tão intocável assim. Tão intocável assim. As treasuries, né, que são os títulos americanos, né, os títulos do Tesouro Americano. Eu quero. Mesma coisa. Os países europeus, a China, tinha muita reserva em treasuries. Se desfez, trocou por ouro. Outros trocaram por cripto. Então, assim, obrigado, mano. Torna-se um... Vai se movimentando. Então, me parece que ela está bem correlacionada hoje nesse sentido. Assim. A gente sempre viu ouro, prata, dólar e agora a cripto com esses movimentos semelhantes como um porto de segurança ali para o investidor em momentos de crise. Assim. Torna-se uma boa alternativa. Não sei se segurança ou não. Torna-se uma boa alternativa no ambiente geopolítico com mais ruído. Assim. Agora, assim, sempre a gente tem a sensação que o mundo vai acabar. Impressionante. Umas 2 vezes por ano, no mínimo. No mínimo. Você fica com isso. Não vai acabar. Acho que a gente começa por aí, sabe? Então, não acabou em 2000? Que a princípio ia acabar em 2000, né? Sempre. A gente esperou lá. Mas... Exatamente. Não vai acabar. A galera vai se acertar. No final,
Tem muita comércio. estratégia por trás, é Um comércio. precisa do outro. Ninguém é maluco. Pode se fazer de maluco, mas não é. Então, as coisas vão se acomodando. Acho que esse é o ponto. Hoje eu estava conversando ali no escritório sobre isso. Assim. No Brasil, a gente está tendo uma abertura dos spreads de crédito. Basicamente, assim, você vê bons títulos com prêmios absurdamente altos. Porque o risco Também. tá grande, né? E aí eu falo, o ambiente tá cheio de ruído. Claro, tudo tem risco, a gente já falou sobre isso Sim. aqui. Mas para o investidor, com paciência, com calma, ele está comprando agora alguns títulos num momento maravilhoso. Afinal de contas, meu amigo, o mundo é assim, né? Faça negócios aos sons dos canhões, né? E venda eles aos sons dos violinos. Basicamente é isso. Não dá para comprar quando o mercado está totalmente equilibrado. Sim. Tudo em alta. Bem-vindo à vida. E o mais legal é que o nosso investidor, a gente fez isso a vida inteira. O cara comprava uma área rural vizinha dele. Em que circunstância? Quando um familiar do cara lá tinha falecido e aí tá no inventário, todo enrolado a documentação, ele ia lá comprar barato, sabendo que ele ia ter dor de cabeça para regularizar. Pra desenrolar, Ele tá comprando a sorte de canhões. Sim. Entende? Claro. Claro. Comprando de leilão, som de canhões, o cara vai ter que liquidar, tem um embrólio ali com o banco, blá 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 blá. Se for um imóvel, às vezes tem que tirar um inquilino lá de dentro. Vai pagar metade do preço? É. Mas, contudo, Com um vai ter que tormento entender junto. isso. E o mercado é mais ou menos isso. Então, montar posições em um ambiente que não está instável, cara, no médio prazo você vai ter coisas muito boas na sua carteira. Agora, prudência, calma, análise, não é ir comprando qualquer coisa a todo momento, não é. É a gente ir observando algumas coisas interessantes que dá para fazer. Mas o mercado ainda bem que tem isso, assim. Ainda bem que tem esses barulhos, que a gente começa a olhar a oportunidade. Acho que esse é o ponto. E também, para vocês que estão no mercado brasileiro, vocês já se acostumaram com barulho, né? Nunca tivemos paz, na verdade, Diogo. E é o que dá graça também, né? Acho que esse é o ponto. Nunca teve paz, assim. Né? Como é que é? Não sei, Tipo, como é que é? ser, Você deve planejar ser muito janeiro, chegar em dezembro e falar, rolou como a gente imaginava. Deve ser muito chato, né? Mas nessa apresentação que eu fiz em janeiro, aí o Boletim Focus, que é o consenso do mercado, vamos dizer assim, olha, a expectativa do mercado é a seguinte. Eles falam o seguinte, que em final de dezembro agora, final do ano, nós teríamos uma Selic em patamares de 11,5. Eu na apresentação falei, galera, não vai ter... Grava aí. Isso foi agora em janeiro. Agora em janeiro. Eu falei, não vai ter. Eu falei, eu acho que a gente não chega a 13,5. Eu fui otimista ainda. A gente tá em 14,25. Acho que tá acabando. Pra agosto, né? Não sei se reduz mais. Por quê? Ano eleitoral, é um ano que se gasta mais, né? É um ano que se não olha muito orçamento. O fiscal do Brasil já tá em um ambiente, cara, estrangulado. O TCU faz vista grossa. Só para vocês entenderem assim, isso. No período da pandemia, em março de 2020, 2021, nós tivemos uma relação de dívida versus PIB do Brasil de 80%. Olha só, então a dívida do Brasil correspondia a 80% do PIB. O que é muito ruim, com exceção em ambientes de guerra ou ambientes pandêmicos. Em guerra se pode tudo. Paulo Guedes falava muito isso. Em guerra se pode tudo. É mais ou menos, eu uso um exemplo assim. Pode usar o cheque especial para pagar uma consulta pro seu filho que tá doente? Pode, cara. Pode usar o cheque especial para você trocar de carro? Não, não pode, pô. Mais ou menos isso. Então, no ambiente pandêmico... Contexto. Se permite um nível de endividamento. Até porque o governo, na época, teve que colocar o famoso Corona Voucher, R$600 pra galera, gastou pra chuchu, era do jogo. O país parou de produzir, menos arrecadação. Então, as indústrias paradas. Total, né? Ambiente pandêmico. 2026... Nós temos hoje uma relação de 80% a 81% do PIB sem pandemia. Sem pandemia, com recorde de arrecadação. Esse é o ambiente. Então, e aí que pega, cara. E eu acho que é por isso que a gente sofre tanto. Porque talvez o brasileiro não tenha essa ideia. Não é o brasileiro, todo mundo. Eu não sou um gênio da lâmpada. É que a gente tá falando, cara, de 200 milhões de habitantes. É muita gente, cara. É muita gente. Mas na Europa... Cara, a Europa é o tamanho do Paraná, filho. Sei lá, nós estamos falando do tamanho do Rio Grande do Sul. Juntar São Paulo dá um país da Europa, dá uma Suíça. Olha o tamanho disso aqui.
é muito difícil você conseguir organizar, né? Não é assim, vamos reunir todo mundo numa sala? Deixa eu explicar. Isso aí que você acabou de explicar. Deixa eu te explicar, filho. Tipo assim, nós tava num caos total, a situação era essa. A coisa melhorou, passamos por isso, tudo voltou ao normal. Aumentou em números significativos a arrecadação e a gente está no mesmo lugar. O que você acha disso, né? Sabe? Não, mas assim, é muito difícil você conseguir conscientizar, ou não é nem conscientizar, você conseguir comunicar, tá? Sim. Eu vou comunicar. Poxa, tem o cara que discorda. Não, eu discordo porque eu consegui, sei lá, eu consegui algum benefício qualquer aqui. E talvez as informações não cheguem para todo mundo, né? Você não consegue informar. Eu acho que em países menores isso seja mais fácil. Putz, você consegue comunicar. Agora, como é que você comunica 200 milhões? Cara, tem gente que não tem energia elétrica, velho. A informação vai chegar para esse cara. O cara não tem saneamento. O esgoto é céu aberto. Né? País continental, né? Continental. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Tem um tema também, acho que as pessoas no final do dia, sem ser pejorativo, mas existe uma mediocridade na forma que a gente pensa, assim, né? Tá bom pra mim, né? Tá bom. Assim. E eu acho que isso, cara, a gente só resolve isso com educação. Quando a gente olha a educação no Brasil, é um problema, né? Sendo bem honesto. Acho que o que a gente está fazendo aqui agora é uma fonte, é uma sementinha que a gente planta, assim, sabe? Quer falar sobre isso de forma sem paixões. Sim. Né? Porque é muito característico de um país emergente isso, tá, Diogão? Um país emergente é isso. Você tem, normalmente, os políticos são os ídolos. Heróis. Os heróis. Né? Nada contra os políticos, né? Mas... Também nada a favor, né? Também nada a favor. Estamos neutro ali, né? Nada a favor. Então, é muito característico de país emergente. E aqui, eu falando de Brasil, de direita e esquerda. Assim, a gente tem perfis semelhantes de paixão, né? Então, não importa o que você faça, eu sou a favor de você. Calma, cara. Você é um ser pensante, pô. Você tem que ter capacidade de interpretar as coisas, de ter uma leitura minimamente razoável para saber se isso é bom ou ruim pro todo, né? Pro todo. Passa muito por educação, passa por isso que a gente está fazendo aqui agora, passa muito... Por isso que eu fui até repetir várias vezes. A gente tem um caminho que muito ele não grande, tem fim. Ele não tem fim. Para mim, um dos pontos que pega é a falta de consciência de cadeia, tá? Eu trabalho com software. Tecnologia. Então, eu tô nem aí se o cara colheu 10 sacos de soja, 50 sacos de soja. Como assim, irmão? Como que você não tá nem aí? Tá tudo a ver, né? O cara que leva o dinheiro até o cliente que compra o teu software, ele faz parte da cadeia. Então, o diesel aumentou. Falou, meu carro é gasolina, mano. Não tem caminhão, não tem caminhonete, não tem nada, tô nem aí pro diesel. Então, querido, mas como é que a comida chega até o supermercado? Ou você acha que ela veio pulando? Voando, né? Veio voando. Então, eu acho que essa noção de cadeia que não tem... Primeiro, vamos lá, olha o polêmico. Vai corte polêmico. A maior asneira que você pode repetir é eu não preciso de ninguém. Essa é a maior asneira. Todo mundo precisa de todo mundo. Ponto. Eu preciso do Fábio, a Amanda precisa de mim, o Marcelo precisa da Amanda, eu preciso do cara que recolhe o lixo na porta da minha casa, porque senão lascou, vai virar uma podridão aquilo lá. Eu preciso do tiozinho que volta, quando falta a luz, ele sobe no poste lá e liga o disjuntor que caiu e volta a ter energia na minha casa num temporal. Todo mundo precisa de todo mundo. Sim. Então esse é o ponto, a gente tem que criar essa consciência. Não tem essa. Não, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, cara, eu toco minha vida aqui, eu faço minhas coisas. Não esquece. Bom, para você conseguir esquentar um arroz com feijão na tua casa, você precisa de alguém. Alguém construiu esse microfone aqui, senão a gente não tava aqui. Então essa é a primeira consciência. E aí, velho,
É depois entender, talvez, assuntos mais complexos, como essa. Poxa, mas e eu vou trazer um ponto que é real e é recente. A instabilidade jurídica e fiscal no Brasil. Eu não tenho empresa. Eu sou milico, eu sou militar, eu não tenho nada a ver com isso. Então, um amigo meu, há 2, 3 meses atrás, acho que 2 meses atrás, estava na Suécia, em Estocolmo, fez uma reunião com uma Big Tech do nosso mercado. Os caras são gigantescos, tal. O cara falou, cara, a gente não vai para o Brasil porque a gente não sabe como é que as coisas funcionam lá. É isso aí. E é muito difícil aprender como é que fiscal, jurídico... não, nem mexe lá, porque lá é uma confusão do caramba, nem vão para lá. Então o dinheiro não vem para cá. Você precisa construir um ambiente favorável ao negócio. Acho que isso passa por um ambiente tributário, que o cara tenha minimamente, né, uma previsão de como que vai funcionar. Um ambiente econômico favorável, né? E na prática um Estado mais livre, né, no sentido de amarras governamentais. Eu sou entusiasta e um fã de carteirinha do Paulo Guedes. Tive a oportunidade de assistir ele 2 ou 3 vezes. Ao vivo? Ao vivo, Que massa. na Expert, assim. O cara não terminava a fala dele, Diogo, ele era aplaudido. Ficava até chato, Nossa. sabe? Tipo, Um gênio. Sou fã também. é um gênio. E ele falava claramente assim, de uma forma muito resumida, assim, é menos Brasília, mais Brasil. Mais Brasil. Sabe? Tipo, solta. Livre mercado, chega de interferência. Banco não tem que subsidiar. Agora, você precisa criar um ambiente favorável para que os bancos possam trabalhar com uma taxa de juros mais barata. Aí você vai, sem demonizar os banqueiros, né? Mas o banqueiro vai lá e fala assim, cara, como é que eu vou cobrar mais barato se eu não consigo executar? Eu empresto dinheiro pro cara, eu para executar eu tenho uma briga jurídica caótica aqui. Se você me facilitar juridicamente a execução, eu consigo ter um spread de crédito menor. Tem uma segurança pro cara também. E um ambiente mais favorável. Então, ter um ambiente econômico, né, fiscal, tributário mais favorável, você, cara, certamente teria inúmeras mais empresas, inúmeros mais empreendedores se arriscando, né? O custo hoje de você montar uma operação, o cara é quase maluco, né? Contratar gente, estrutura física, por isso que o empresário no Brasil, ele é um herói, assim. Ele é um herói, né? Pouco reconhecido, mas ainda é. É demonizado. Na nossa cultura, o empregador, ele é um criminoso, né? Ele é um malvadão, né? Ele é um malvadão. Ele é um malvadão. O cara, sei lá, tem 300 famílias que ele dá de comer, que ele sustenta, e ele é um da ideia mauzão, dele, né? que tomou um risco danado lá atrás, passou por Se perrengue. quebrar todo mundo, muda de emprego e ele vai ficar com uma dívida que talvez nunca mais vai conseguir É isso. acertar. Contudo, o Brasil, ele tem muita gente boa, assim. Eu gosto de levar por esse lado, assim, sabe? Acho que eu acredito nisso. Que a maioria é boa gente ainda, sabe? Sim. E é isso que faz a gente ter otimismo, Brasilzão. Eu sou fã do Brasilzão, dessa loucura. Esse país das crises e das oportunidades. É bom que ninguém vem de fora também se meter aqui, né? Roubar nosso espaço. Porque ninguém é louco de vir pra cá. Não, isso aqui que é legal. Se você conversar com um amigo teu gringo, ele dá risada. Fala assim, é o seguinte. Aqui é o seguinte. O cara foi preso, tal, teve uns áudios ali e tal, descobriram o patrimônio. Aí o juiz que julgou ele, de repente quase foi preso. E ele saiu da cadeia e falou, mentira. Foi verdade. O cara nunca dele falou, mentira. Foi verdade. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. É louco. É isso. Assim, se você contar, o cara não acredita. Fala, mentira. Você estava zoando, cara. Não é verdade, acontece lá. Se contar mais ainda, a pessoa aí sim não acredita, né? Não, se contar as histórias. Cara, estamos chegando no fim. Estamos caminhando para o final. Marcelo, acho que a gente transitou por vários assuntos bem interessantes, dos mais densos aos mais descontraídos. E para fechar assim com chave de ouro, a gente geralmente faz uma pergunta meio retórica, no sentido de o que você faria se você voltasse no tempo? Se hoje fosse o dia 1 da tua carreira, o que você faria novamente e o que você não faria? Eu acho que eu tomaria mais risco lá atrás, sabe? Acho que é muito fácil você olhar para trás hoje com a jornada que você teve, né? Mas eu tomaria mais risco. Acho que eu fui mais conservador. Muito embora
Eu tava até assistindo um podcast do Guilherme Bentimol com o Jorge Jota, e ele tava falando sobre isso, assim. Ele falou assim, você me considera um cara arrojado? Ele perguntou pro Jorge Jota. Ele falou, eu considero. Ele falou, sou conservador. Ele falou, por que você é conservador? Como que você é conservador, cara? Olha o que você montou, olha o teu império, olha o que você transformou o mercado financeiro. Ele falou, pensa o seguinte, se eu tenho uma Porsche e eu tô numa pista reta, de boa qualidade, e eu pisar muito no acelerador, não é ser arrojado. Você concorda que eu tô num ambiente que eu sei o que está acontecendo? Ele falou, eu sou ousado, eu sou rápido, mas eu não sou arrojado. Arrojado é você fazer isso numa pista cheia de curvas com um monte de buraco. Então, respondendo a sua pergunta, acho que eu seria mais arrojado, ou melhor, mais ousado, né, em determinadas fases da vida. Então, sei lá, o grande recado é, sabe, vai, se joga, empreende, se arrisca, cara, estuda. Eu falo pro meu filho de 12 anos, pro Vini, sai desse mundinho, cara, assim, é muita coisa lá fora pra você aprender, pra você conhecer, culturalmente falando, viver, assim, acho que então, bem baixo, vive aí, cara. Mete a cara e vai. De forma responsável, dentro dos princípios que a gente acredita que é correto, sem abrir mão, né, do que é certo. Certo é certo em qualquer circunstância, não é porque o outro faz que não, certo é certo, né? Mas eu acho que eu tomaria mais risco, assim, Amanda. Acho que seria, perfeito. Acho que é essa a mensagem. Tem mais alguma coisa a dizer? Da minha parte é só agradecer, cara. Pô, tava pensando numa cerveja aqui, um negócio. Cara, eu juro que eu pensei, eu falei, gente, esse papo aqui, se fosse em qualquer lugar com uma câmera gravando... Tinha que ser num churrasco, né, cara? Ia ser ideal. Meu irmão, cara, eu sou um fã da tua história, do teu irmão, que acompanhei, né, o Marlon. Conheci de longe ali a tua família, lá no Tropical, né? Conheci teus pais ali, tive algumas oportunidades de ir lá. E assim, cara, sei lá, o que a gente vai estar falando do Marcelo Miller daqui a 10 anos. Nós vamos contar a tua história e talvez a gente vai lembrar desse dia e falou, pô, lembra? Naquela época ele atendia o telefone. Pô, naquela época a gente tinha o WhatsApp do cara. Agora o cara é intocável. Tá, como quem der. E para mim, assim, o mais impressionante, e eu acho que isso é o que mais é o fator essencial do teu sucesso, cara. É a tua humildade, assim. É isso. Né? Eu sou chorão pra cacete, que é bom começar a chorar aqui. Pelo amor de Deus, vergonheira, né? Mas é verdade, cara. Pô, eu te conhecia quando você entrou no HSBC e agora você onde tá, com o escritório do tamanho que tá. E, mano, e a gente não se fala há muitos anos. Vem ser o mesmo, cara. Obrigado. Em termos de trato. Pô, lógico, uma bagagem de conhecimento, né? E calejado pra caramba. Surrado, né? Do mercado e tal. Mas, assim, com uma família linda, os moleque, coisa mais linda, os teus meninos. E, cara, pô, eu acho que foi o episódio que eu mais curti fazer, cara. Ah, porra, que da hora. Foi um tema bem distante, né, de todos os outros que a gente tratou e muito interessante. Eu acho que é um tema que deve ser mais discutido com mais frequência. Inclusive, fica aberto o convite, nós temos um projeto dentro da Atemix, que é o Atemix Labs, onde nós vamos até determinadas empresas e a gente ajuda a gravar conteúdo, a trazer um pouco mais da rotina do conhecimento para o Instagram. E eu acho que ia ser uma collab muito legal, a Atemix com o SDN, para trazer esse lado para o nosso público também. Ah, que legal. Eu sou fãzaço do Diogo, acompanho ele nas redes sociais. E tem um negócio legal que tem pessoas que a gente não tem tanto contato, mas a gente carrega um carinho. Carrega. Parece que a gente se encontrou semana passada, bicho, né? Eu tenho essa sensação. Perrengue junto lá atrás, no comecinho da nossa vida, ele todo aventureiro, vindo pra cá. Uma bolsa de roupa e muita vontade. Muita vontade, gauchinho de Bagé, andando com mato embaixo do braço no mercado. Nossa. E a gente trabalhou tão pouco tempo junto no final do dia, mas, puta, admiração, carinho, e isso é massa, né? Nossa, cara. E que legal pelo trabalho de vocês, eu acompanho vocês nas redes sociais, sim. Puta, cara, eu sou fãzaço de gente que veio pra construir, né? Quem vem pra construir, cara, ele se bate um pouco, leva uns escorrega, mas ele cresce, sabe? Na hora certa, tudo na hora certa. Então,
Que prazerzaço estar contigo aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, tá? Que bom, irmão. Marcelo, o prazer foi nosso, foi muito bom o nosso papo. Acho que dá pra repetir eventualmente esse Vamos ter que fazer um episódio, segundo né? Eu acho que episódio, uma parte 2. Quem comentar mais vai ter parte 2. Pessoal, e se você ainda está nos assistindo, fica aqui o nosso muito obrigado. Esse episódio vai estar disponível também alguns cortes lá no nosso Instagram, @temix.chat. Então já nos siga por lá para não perder os nossos conteúdos. E até o próximo.